Vamos lá, pessoal. Matéria da Folha de São Paulo. O que pode mudar no salário mínimo e nas aposentadorias do INSS? Alguns pontos a gente tem que fazer análise e nesses pontos aqui a gente tem que agir com uma certa cautela, tá? Por quê? Porque trata-se ainda de previsão. Mas antes, para que você possa entender como eu vou fazer a análise dessa matéria, e aqui de uma pessoa que entende de economia, um advogado, estou terminando meu mestrado agora no segmento, tá? De negócios internacionais, de comércio internacional. Então a gente tem que analisar muito a questão da economia e trabalhar com projeções. E eu vou trazer para você agora. Coloque seu comentário se isso vai ser bom ou não para você, combinado? Vamos lá. Primeira coisa que você precisa entender. O que é aumento real que tanto se fala na aposentadoria? Vamos lá, vamos entender. Tá vendo esse óculos? Suponha que esse óculos custa R$ 1.212. Esse óculos é a cesta básica. Combinado? Esse óculos custa R$ 1.212. Hoje, o salário mínimo é R$ 1.212. No ano que vem, observando a inflação do ano todinha, esse óculos que custa R$ 1.212 subiu para R$ 1.301. E aí, o governo faz uma projeção vendo qual foi a alta de um certo número de produtos, inclusive o óculos. E ele fala, olha, agora o salário mínimo, que era R$ 1.212, vai ser R$ 1.301. Resumindo para você, se antes do aumento de salário eu comprava um óculos, depois do aumento de salário eu continuo comprando um óculos, isso não é aumento do salário mínimo. Tá? Entendido até aí? Isso é aumento inflacionário e não aumento real. O que é o aumento real? Custa 1.212 e subiu para 1.301. O salário mínimo não vai para 1.301. Ele vai para 1.321 reais. Ou seja, teve um aumento real de 20 reais. Ou seja, se eu comprar o óculos, ainda vai me sobrar 20 reais. Ou seja, esse é o aumento real. Beleza, mas e agora? Bora aqui para a minha tela para você entender. Lula ganhou. O que pode mudar no novo salário mínimo aí? Primeira coisa que você tem que entender. Existe uma questão que se chama lei orçamentária. Tá? Ó, vitória do Luiz Inácio. Qual é a projeção da lei orçamentária, tá, para 2023? Segundo o próprio governo, dentro da lei orçamentária, ele já previu aqui um aumento para R$ 1.301. Esse é o aumento inflacionário. Lembra? Ainda continuo comprando um óculos. Ok. Só que, agora, para 2023, vai calcular a nova inflação. Certo? E aí, o governo Lula já fez o estudo e a análise e falou o seguinte, olha, pelo que eu estou fazendo de cálculo aqui, olhando os dados do governo, eu vi que dá sim para pagar a inflação e ainda colocar um adicional de 1,5% a 2%. Ou seja, 2% sobre 1.212 dá mais R$ 24,40. Então, o valor mínimo, segundo promessa do governo Lula, seria 1.301 mais R$ 24,40, R$ 1.325,40. Essa é a projeção. Só que tem um detalhe aqui que muita gente não avaliou. E aqui eu vou trazer uma matéria para vocês aqui. Dá uma olhada aqui. Olha só o que essa matéria de 2022 aqui. Os alimentos da cesta básica subiram 67%, tá? Mas a inflação calculada pelo governo foi apenas de 10%. Ou seja, vamos entender, o governo teve um aumento de 67%. Lembra o óculos?
que custava 1.100? Pois é. 1.212? Pois é. Se for aplicar 67% de aumento, esse óculos ia passar de R$ 1.600. Mas o salário mínimo não pode ser aumentado nessa quantidade. Então, o que o governo faz? Ele cria uma base de cestas de produtos, onde esses entram para fazer uma média e apurar qual foi a inflação. Só que, no governo Bolsonaro, a pedido do Guedes, uma quantidade significativa de produtos que não são consumidos pela massa, pelo povão, entraram no cálculo. E aí foi onde colocou essa inflação fictícia, mentirosa de 10%. Porque se for aplicar a inflação mesmo, hoje o salário mínimo tinha que estar no mínimo em 1.300. Já hoje, tá? Então, dentro dessa projeção, o que a equipe econômica do Lula fala? A previsão é que o salário mínimo, tá, venha a ter um reajuste, podendo chegar a R$ 1.360 já na próxima legislatura. Doutor Sandro, mas a lei orçamentária já foi editada. E agora? O que o Lula pode fazer? É simples. O salário mínimo ele não é fixado com base só na lei orçamentária. A lei orçamentária é uma previsão e uma projeção. Mas, na verdade, o aumento do salário mínimo é por decreto. Por decreto. Não sei se você se lembra, mas de 2021, tá? De 2020 para 2021, a previsão do governo era aumentar o salário mínimo dentro da lei orçamentária de 900 e poucos reais para 1.157. E o Bolsonaro, por decreto, colocou 1.100. Então, quer dizer que pode ser aumentado acima do valor e observando a inflação real e ainda com um ganho real. Então, a previsão que estão dizendo aí que pode chegar sim a R$ 1.360 o novo salário mínimo. Gostou da informação? Compartilhe esse vídeo para mais pessoas, tá? Manda para mais pessoas que você vai tá ajudando a gente a disseminar essas informações aí, tá bom? Um grande beijo, fica com Deus e até a próxima.